Eu sou a Marina Gasoli e eu ensino mulheres a se sentirem seguras e bem vestidas para qualquer ocasião, independente do seu tipo de corpo e do tamanho do seu bolso. E hoje a gente vai falar sobre o cabelo. O primeiro passo, então, vocês já devem estar se perguntando aí, é o formato do rosto, né? E como é que você vai saber qual é o formato do seu rosto? O formato do rosto, na maioria das vezes, gente, a gente precisa olhar a proporção de comprimento e de largura. Então, o formato do rosto se baseia primeiramente nisso. Então, comprimento vertical e largura horizontal, além também do ângulo do queixo e dessa linhazinha aqui da raiz do cabelo, ó, tá? Aí vocês vão pensar, gente, e agora como é que eu vou fazer para identificar o meu formato de rosto? Porque às vezes a gente realmente não sabe, né? Eu vou falar, eu peguei os principais formatos de rostos para poder mostrar aqui para vocês, tá? Para ilustrar, para vocês não ficarem totalmente perdidas na hora da identificação dos cortes, tá? Mas o ideal mesmo é que você faça, se você realmente quiser saber exatamente o formato do seu rosto, é fazer um estudo aprofundado sobre ele. Então, isso é um conteúdo do meu curso também. Lá dentro do curso a gente tem a técnica de medição para realmente você saber em qual deles você vai se encaixar. Então, eu peguei os principais aqui hoje para mostrar para vocês, que são o rosto oval, que é o meu formato de rosto até. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Só para ilustrar, tá? Ó, esse é o formato de rosto oval. Aí depois eu vou ilustrar o formato de rosto redondo. Vou colocar alguns exemplos aqui só para vocês já irem identificando. Formato de rosto redondo. Vou falar como é que faz para identificar cada um também, já já. Depois, o formato de rosto quadrado, que é assim, tá? E por último, o tipo de rosto que é o triângulo invertido, sabia? Que tem rosto triângulo invertido também, assim como tem o formato de corpo, né? Tá bom? Então, eu vou mostrar cortes de cabelo que ficam harmônicos para cada um desses tipos de rosto. Então, vamos lá. O formato de rosto oval, o que acontece com ele? Ele é mais comprido do que largo. Então, toda vez que a gente... Não vou falar sobre medições aqui com vocês, sobre a técnica em si de medição, porque isso a gente aborda lá no curso, tá? Mas é normalmente aqui, ó, mais comprido na vertical do que na largura. E normalmente a mandíbula é menos marcada. Então é esse rostinho oval que vocês estão vendo aí, que é o meu também. Esse formato de rosto, gente, é o formato mais versátil para a escolha de corte de cabelo. É o que você pode fazer praticamente tudo que você quiser no cabelo, claro, né? Os cortes que vão se encaixar nesse formato de rosto. Ele é versátil. Então ele é considerado um formato neutro. Sempre que vocês olharem na internet, alguma coisa nesse sentido assim de formato neutro é considerado formato oval, tá? O que você vai... É mais fácil eu focar primeiro em falar pra vocês o que vocês devem evitar primeiro para esse formato de rosto, tá? Simplesmente cortes que pareçam que o seu cabelo está mais... que o seu formato de rosto está mais alongado. Então, lembra como é que era o meu cabelo? O meu cabelo, como ele é muito liso e muito escorrido, e ele estava muito comprido, o que acontece? Quando ele estava sem babyliss, sem volume, totalmente escovado, ele me dava uma aparência muito lânguida. Então, aquele cabelo escorrido, aquele cabelo comprido, com a ponta sem volume, fazia com que o meu rosto parecesse mais alongado ainda. E isso não ficava uma expressão legal. Por que eu fiz isso aqui no meu cabelo, ó? Essa questão de dar volume, né? De cortar uma franja, ó. Tá vendo que a franja tem um movimento? Tem a questão da ponta ter ficado mais volumosa. Por quê? Pra levantar a expressão, tá? Pra eu não ficar com aquela impressão de abatimento, sabe? Languidez mesmo, tá? Então é isso que a gente tem que evitar. Então vou mostrar aqui pra vocês alguns cortes que eu considero bem legais para quem tem o formato de rosto oval. Olha só. O que você puder fazer
para dar volume nessa região superior, melhor. Então, é legal que você invista, de repente, em franjas mais longas e na lateral, sabe? Então, aquelas franjas que você joga, tanto para um lado como para o outro, vão emoldurar o semblante de uma forma bem interessante. Estão vendo, ó, que é bem mais ou menos isso que eu fiz, só que aí tá com uma textura a mais, né? Teria que passar um pouquinho mais de produto e tal. Mas olha só, essa franja, tá vendo, ó, jogada na lateral, que já faz um volume, e esse leve desfiado, que é quase um long bob, né? Que os cabeleireiros falam, né? Então é isso, tá, gente? Tentar colocar volume para que a gente não pareça tanto essa languidez do rosto oval. As morenas. Estão vendo que esse bagunçadinho, né, que não deixa de ser um ondulado, também cai muito bem para esse tipo de rosto mais fino e oval, né? Então, tudo que você puder colocar de textura, aí você pode ser babyliss. Tem gente que gosta de fazer o babyliss com a ponta mais redondinha, tem gente que gosta de fazer aquele babyliss com a ponta mais reta. Eu particularmente gosto mais. Mas qualquer volume que você conseguir colocar, seja com babyliss, seja com chapinha, é uma boa. Teve uma época, eu não trouxe a minha chapinha pra cá, eu trouxe só o meu babyliss. Mas teve uma época que eu tava com o cabelo mais comprido, gente, que eu só conseguia fazer ondulado no cabelo com chapinha. Eu não conseguia fazer com babyliss. O babyliss não parava no meu cabelo. Mas isso acaba que danificava muito, não sei com vocês. Mesmo usando protetor térmico, a chapinha, você usar todo dia para fazer onda, assim, acabava queimando o cabelo, quebrando o cabelo. Então, não era o ideal. E agora com o babyliss até que eu me viro bem, mas ele não para tanto como quando eu fazia na chapinha. Com vocês é assim também? Com o passar do tempo ele vai soltando, né? Então, vamos ver aqui mais, ó, mais formato oval. Para os longos agora, ó. Precisa de textura. Precisa de volume, senão vai ficar escorrido. Dependendo, claro, do cabelo, né? Tem gente que tem o cabelo mais grosso, que qualquer lava, dá uma mexida nele, ele já fica, né? Com aquela onda. Tem gente que tem o cabelo mais liso, como o meu, que ele escorre mesmo. Então, o ideal é sempre criar uma textura, criar esse volumezinho, ó. E essas franjas laterais que fiquem mais volumosas. Olha só, gente. Estão vendo como o formato do rosto oval é muito característico? Você tem a impressão, você consegue perceber realmente que o maior comprimento, né, vertical do que a largura. Viram? E o queixo, normalmente, né, a mandíbula, também é menos marcada. Fica como se fosse aquele queixinho levemente pronunciado, assim, ó, pra frente. E aí, é aquele negócio que eu falei pra vocês, olha lá, criando um volume ondulado, que acaba preenchendo a região lateral aqui do rosto, que é onde falta volume. O pessoal me pergunta se com a idade é melhor que você encurte o comprimento do seu cabelo, né? Que a gente não vê muito por aí mulheres mais maduras, mulheres mais velhas, com cabelos muito compridos. E é verdade. É assim, eu acredito que se for uma coisa que realmente faça parte do seu estilo, se você é uma mulher mais madura dos seus, sei lá, 70 anos, 60 e tantos anos ou mais, e você gosta do cabelo mais comprido, e isso tem a ver com o seu estilo de vida, com a sua rotina, com os ambientes que normalmente você frequenta, com as roupas que normalmente você gosta de vestir, tá tudo certo, gente, tá? Só que, na minha opinião, eu gosto mais, é uma questão de gosto também, de ver mulheres mais maduras com cabelos levemente mais curtos. Então, pra mim, isso aqui, ó, pra mim já é um cabelo mais curto, né? Agora, eu falo cabelo comprido quando é cabelo realmente comprido, comprido mesmo. Eu já acho que não combina tanto, tá, gente? É uma questão minha, tá? De gosto meu. Não que você seja obrigada, com a idade chegando, a encurtar o cabelo, tá? Eu só acho que realmente fica melhor. Toda vez que eu tenho que fazer algum tipo de consultoria, né, como antes eu fazia com clientes e agora eu faço com as alunas do curso, quando alguém me pergunta a minha opinião, eu sou realmente categórica em dizer isso. Eu acho que 60, 70 anos mais adiante, eu encurtaria mais o cabelo, um pouco mais. Eu acho que fica mais elegante, uma proposta mais refinada. Simplesmente por isso. Tá bom?
Então agora eu quero mostrar para vocês alguns cortes pro rosto redondo. Vamos ver o rosto redondo como é primeiro, então. Cadê? O rosto redondo, gente, aqui, ó. É esse rosto que a largura e o comprimento são muito parecidos. Ele tem o contorno mais arredondado, principalmente aqui na mandíbula e na área das bochechas, tá? Então é bem diferente do rosto oval. Vocês veem que parece que veio aqui e deu aquela chatadinha, né? Não confundam com o rosto quadrado. Eu vou mostrar pra vocês o rosto quadrado aqui como é diferente, tá? A principal diferença é que os contornos realmente da mandíbula são mais arredondados, tá? Então, os melhores cortes para esse tipo de rosto são aqueles cortes que vão, na verdade, alongar o rosto. É a mesma técnica, basicamente a mesma técnica que a gente usa quando a gente vai estabelecer formato de óculos pros formatos de rosto. Então, por exemplo, quando você tem um rosto muito redondo, igual esse que eu mostrei, é legal que você invista em óculos que sejam de linhas mais retas. Quadrado, retangular. Por quê? Para poder equilibrar o rosto, a harmonia do rosto com um formato que não seja tão semelhante ao rosto. Então, por exemplo, rosto muito redondo, se você coloca óculos muito redondinho, fica estranho. Fica tudo redondo demais, não cria harmonia. E o cabelo é a mesma coisa. Então, se tem o rosto muito redondinho, é legal que você procure formatos de cabelo que sejam mais lânguidos, que sejam mais retos, que sejam mais escorridos para que você possa balancear isso, tá? Então, deixa eu mostrar aqui alguns cortes que eu gosto bastante. Olha só, esse tipo de corte de cabelo, que é aquele corte que é mais comprido na frente e atrás é mais curto, sabe? Esse tipo de corte eu acho que funciona muito bem para quem tem rosto redondo. Por quê? Porque traz efeito de alongamento do rosto. O ideal é você evitar formatos muito arredondados ou com volume de cabelo muito concentrado nas laterais do rosto. Por quê? Porque a bochechinha já tá cheia, né? Já é um rosto, né, todinho redondinho. Se você coloca muito volume aqui nessa parte, ó, fica ainda mais largo. A tendência é alargar ainda mais o seu rosto. Então, bora investir nesses cortes que sejam mais lânguidos, tá? Ou você investe no volume acima dos olhos ou abaixo do queixo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, assim, olha só, assim. Viram como o liso, nesse caso, cai melhor? Pode ter franja? Pode ter franja. O problema é volume. Então, cabelo cacheado, por exemplo, né? Porque eu tô mostrando alguns lisos. Os cacheados, a gente tem que tentar evitar principalmente volume nessa região da bochecha, certo? Uma coisa que eu acho que seria legal evitar, sabe essas modelagens que a gente faz no cabelo, essas escovas que a gente faz, que acaba virando muito pra dentro ou virando muito pra fora? Quando você faz isso na ponta do cabelo, quando você dá esse acabamento, você acaba criando linhas que são arredondadas também. Para quem tem rosto muito redondo, é aquilo que eu falei, fica tudo redondo demais. Então vamos tentar colocar acabamento quando você for escovar o cabelo, for fazer algum, né, ou mesmo babyliss, alguma coisa nesse sentido, colocar as pontas mais retinhas. Isso é uma coisa que faz diferença para quem tem rosto redondo. Como eu falei, ó, o volume nesse tipo de rosto, ele deve ficar ou nos olhos, ou acima dos olhos, ou abaixo do queixo. Então, se você tiver que arrumar uma textura no cabelo, alguma coisa nesse sentido, é bom que fique daqui para baixo. Olha só, quando você coloca volume na ponta do cabelo, quando é um cabelo mais comprido assim, ó, você tira... Estão percebendo que nessa parte aqui, onde o rosto é mais redondinho, o cabelo tá mais liso e o volume tá mais na parte de baixo? Então, aí funciona, tá? Então, é um cabelo que vem, né, com uma franja até acima, abaixo aqui do queixo, e o volume ficou na parte de baixo. Olha lá os cacheados. Eu coloquei esse cacheado aqui pra vocês verem. Na verdade, o formato do rosto dela é um formato oval. Foi o primeiro formato de rosto que eu mostrei.
Então, o cacheado, nesse caso, é um cacheado com volume controlado. O volume que ela tem aí, que tá na foto, é um volume natural do cabelo dela, né? Mas o cacheado em si, os cachos, eles estão bem definidos, eles estão bem assentados, vamos dizer assim, né? Então, ok. Até porque, pro formato de rosto dela, é legal que você tenha volume na lateral do seu rosto, para dar aquela preenchida. Né? Agora, se você tiver o rosto redondo, igual eu falei aqui agora, a gente tem que evitar um pouco desse volume. Ó, a Thaís Araújo. Thaís Araújo também tem o rosto oval, gente. Olha só como é que a região do queixo aqui é bem afinada, né? A gente consegue perceber nitidamente que o comprimento do rosto dela, em comparação à lateral, à largura, tem mais comprimento, ó. Ela colocou, o volume do cabelo dela tá concentrado, né, da bochecha para cima, para poder equilibrar o rostinho dela que é mais afinado. Agora, vou falar sobre o rosto quadrado. Rosto quadrado, olha só, gente, como é que é diferente. O rosto quadrado, para mim, é o rosto mais fácil pra gente identificar. Por quê? A proporção, né, entre comprimento e largura é muito parecida, muito semelhante com o formato de rosto redondo. Só que tem uma diferença. Nesse caso aqui, do quadrado, a mandíbula ela é muito mais definida. Então, são linhas realmente muito marcadas. O ângulo da mandíbula é muito marcado. E o que você vai fazer nesse caso? Fazer o contrário, evitar linhas muito retas. Tanto no comprimento, quanto na franja. Então, lembram da Angelina Jolie? Acho que eu tenho até uma foto dela aqui. Ela tem um formato de rosto bem quadrado, ó. Quem tem um formato de rosto quadrado vai optar pela cortes e acabamento, quando você vai fazer uma escova, vai fazer um babyliss, acabamentos que fiquem arredondados, para poder fazer esse equilíbrio do rosto que já tem ângulos muito marcados. É a mesma história do óculos escuro e dos óculos de grau. Quando você tem o rosto muito quadrado, o ideal é que você opte por armações de óculos que sejam mais arredondadas e mais ovaladas, para poder fazer esse equilíbrio. No cabelo, não é diferente. Todas as vezes que a mandíbula for muito marcada, igual assim, ó, né, também, o que é o ideal que a gente faça? Optar por pontas que fiquem mais desfiadas. Sabe aqueles cortes em camadas ou mesmo desfiado na ponta? Isso por quê? Porque fica mais leve. Se quem tem o rosto muito quadrado corta a ponta dele retinha do jeito que eu fiz aqui, ó, olha só. O aspecto é que fique tudo reto demais. Linhas retas marcadas demais. Então, vamos fazer um equilíbrio, tá? E desfiar essa ponta, tanto no comprimento quanto na franja também. Os melhores cortes de cabelo, gente, para esse formato de rosto quadrado são aqueles que vão criar a ilusão de um semblante mais alongado. Percebem a diferença? Então, a gente tem que alongar. Para quê? Para trazer leveza para o rosto. Outra coisa, franja longa é uma boa opção nesses casos. Os mais curtos também. Estão vendo que o cabelo dela tá de uma forma, ele tá desfiado na lateral. Ele tem um certo volume, mas ele tá... foi feito um acabamento todinho arredondado, as pontas viradas, não tem nada muito reto, tá? Então o acabamento é redondo para poder contrapor com o formato do rosto que tem linhas muito marcadas. É um rosto quadrado, é um cabelo liso também, e é um cabelo que tá levemente desfiado, a ponta não tá reta, estão vendo que tem a leveza do corte? Como eu falei pra vocês também, aquele corte em camadas, né? Camadas sutis. Não é aquele corte, né, reto. Pro rosto quadrado é melhor. E essa franjinha, que pode ser uma franja mais alongada, na lateral também fica ótimo. E escova, gente, acabamento sempre, de preferência, ondulado ou cacheado. Aí depende muito, claro, do gosto da pessoa. Tem gente, como eu falei, que gosta do cacheado mais fechadinho, com a ponta mais arredondada. Tem gente que gosta do cacheado com a ponta mais reta. Depende, mais solto, né?
E agora, o rosto triângulo invertido. A gente tem triângulo invertido no rosto também, igual a gente tem o corpo, né? E o rosto triângulo invertido, como é que ele é? Ele é, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, ó. Essa é a Reese Witherspoon. O rosto triângulo invertido, gente, ele tem a parte de cima, a testa, mais larga e a parte de baixo mais estreitinha. Então, é aquela testa larga e maxilar bem fino. Esse é o rosto triângulo invertido. É diferente do oval, tá? O oval, ele é mais estreito embaixo, mas ele é estreito em cima também. Agora, o triângulo invertido, ele tem aquela testa realmente mais larga. Eu quero saber se vocês estão se identificando o formato de rosto de vocês aí, tá? E normalmente o queixo desse triângulo invertido fica em destaque, porque é aquele queixinho bem afilado e delicado. Então, o que a gente vai fazer para poder valorizar esse tipo de rosto? Adicionar volume nas partes que são mais estreitas e desviar a atenção da testa. Então, primeira coisa, sabe aqueles penteados, né? Quando você coloca, prende o cabelo para trás e deixa a testa totalmente à mostra, não é o tipo de penteado, né, de corte também que vai valorizar você. Então, o que a gente vai fazer? Vamos disfarçar a testa. Qual que é a primeira medida para disfarçar a testa? Cortar a franja, certo? Franja mais curta. Só que aí tem um porém, gente. Não pode ser muita franja, não. Tem que ser uma franja com pouco volume. Tipo assim, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Estão vendo? Esse é o rosto triângulo invertido. Se você é uma pessoa que não gosta de franja curta, tudo bem. Você pode usar até uma franja mais lateral, do jeito que ela tá usando assim. Mas sempre uma franjinha legal para poder disfarçar a testa muito grande. Detalhe, se esse for o seu desejo de imagem, gente. Tem gente que tem a testa grande e acha lindo e quer mostrar a testa mesmo e acha maravilhoso. Tudo bem, né? Sem problemas. Então, a gente vai fazer isso. Adicionar volume onde precisa. Do volume aqui, ó, das maçãs do rosto para baixo. É onde a gente precisa colocar volume, tá? Porque é a parte do queixo que é mais afinadinha, né? Então, vamos ver alguns cortes aqui, ó. Estão vendo que o volume dela começa da bochecha para baixo? Tem uma leve franja, ok? Mas tem volume aqui, ó, concentrado aqui, dos dois lados. Mais um, para cabelo agora mais comprido, né? Aquela franja lateral, que pode ser uma franja que cubra um pouco da testa também, sem problema, se você gostar. E da maçã para baixo tem volume. Para poder criar volume nessa região dela aqui, que é muito fina, ó. Olha só, mais longos para você. Aqui, ó, franja. Tem gente que adora franja assim, tem gente que não gosta, né, de forma alguma. Franja, de novo, no formato de rosto triângulo invertido e um leve volume da maçã para baixo. Ela fez um ondulado muito sutil. Mas o cabelo dela, gente, é um cabelo também liso, escorrido, né? E precisa ter cuidado, precisa criar pelo menos alguma textura no cabelo nessa parte de baixo para que fique uma coisa mais harmoniosa. Tá vendo, ó, a franja lateral aí? E um cabelo que é um cabelo liso, mas a gente consegue perceber nitidamente que ele tá com uma textura, né? Que ele tá com um certo volume desde aqui da parte de cima, ó, que cai muito bem nela, apesar da ponta estar mais desfiada, né? Faz um volume também.